Eu convido então você a abrir a palavra do Senhor, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós encerramos na semana passada sobre os modos de revelação. Nós temos estudado sobre a Bíblia e vimos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, aquilo que o Senhor resolveu nos gerar esse conhecimento para nós, né? Mas nós vamos fazer uma recapitulação, mesmo porque os adolescentes estão conosco aí, apesar que eles já sabem disso, mas... E para o Luiz e a Thaís que estão aí conosco, né? Então me ajudem aí. Então nós vimos que Deus se revela pelo menos de dois modos, né? Inicialmente. Primeiramente, ele se revela através da revelação que nós chamamos de revelação geral ou natural, alguns vão assim denominar, que é a revelação de Deus através da obra da criação. Então, todas as coisas criadas revelam alguma coisa sobre Deus, né? Sobre essa grandeza de Deus. É interessante até falar sobre isso, até fazendo aqui um merchandise aqui para o professor Adalto Lourenço. O professor Adalto Lourenço, ele é da Igreja Presbiteriana, ele já, desde a década de 90, ele acaba trazendo algumas palestras sobre criacionismo, sobre perspectivas científicas que apontam para a veracidade bíblica e reforçando as verdades bíblicas a respeito da criação, a respeito da evolução, a respeito de uma série de coisas. E ele está com alguns cursos agora, né? Está colocando aí, divulgando. Então, se você tiver interesse a conhecer um pouquinho mais, é um curso que provavelmente eu não fiz, mas já ouvi as palestras dele lá na década de 90, provavelmente deve ter melhorado ainda mais, e naquela época já era muito interessante. Então, se você tiver interesse para entender como que a revelação geral, né, aponta para um Deus e para uma perspectiva criacionista, a ciência agora está falando isso, tem esse curso aí, depois você procura lá, Adalto Lourenço, certamente você vai achar, tá bom? Mas a ideia é que, então, toda a revelação, inclusive nós, como parte da criação, Deus revela, através de tudo isso, a respeito da sua grandeza, do seu poder. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante, que Deus se revela claramente nos céus. E que é justamente por isso que os homens são, qual que é o termo que é usado lá? Indesculpáveis. Porque mesmo olhando para a criação, mesmo olhando para a revelação geral, as pessoas não reconhecem a existência de um Deus. E o que é pior, ao invés de adorar o Criador, o qual é bendito eternamente, amém, eles preferem adorar a criatura, né? Adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Então nós vimos que a revelação geral revela sobre a grandeza de Deus, a existência de Deus, o poder de Deus, porém não tem caráter de salvação ou salvífico. Tem caráter de condenação. Porque mesmo que a pessoa nunca ouça absolutamente nada das Escrituras, nada sobre a obra de Jesus, o fato dela estar inserida na criação de Deus e não reconhecer a grandeza e a existência de um Deus, faz dela indesculpável diante do Senhor. Então, a própria revelação, ela revela claramente a Deus, mas serve também como um ponto para que os homens continuem na sua situação de condenação e recebam justamente essa realidade, se porventura não forem confrontados com o Evangelho. Depois nós vimos que o segundo modo que Deus usa, além da revelação geral, é aquilo que nós chamamos de revelação especial ou revelação escriturística, que é a própria palavra de Deus. Deus se revelando aos homens, e isso sendo registrado sob a ação e inspiração do Espírito Santo de Deus. É assim que a própria Bíblia nos apresenta. E aí nós vemos que essa revelação especial,
ela vai simplesmente revelar aquilo que Deus, na sua grandeza e sabedoria, acha que é o importante para nós tomarmos conhecimento. Existem alguns detalhes que não foram revelados? Sim. Destes, a própria palavra diz que pertence ao Senhor e que a nós nos cabe simplesmente entender aquilo que Ele já revelou. E dentro da revelação especial, que é por meio da qual nós tomamos conhecimento do plano redentivo e, consequentemente, podemos ser salvos, que a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Palavra de Deus, ou da palavra de Cristo, dependendo da sua tradução lá de Romanos 10:17. Mas é através da pregação da palavra. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios, quando nos diz que recebemos o Espírito Santo no momento que nós cremos, ele vai dizer assim, que nós, ao ouvirmos do Evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a palavra é o meio que Deus estabeleceu para alcançar aqueles que Ele separou para si. Então, não existe outro meio para que as pessoas alcancem o conhecimento necessário para a salvação. Pastor, mas eu vi um cara lá na igreja do pai Jacó, do terceiro monte, né? E o cara deu um testemunho lá que um monte de gente se converteu com o testemunho dele. Ele morreu, ficou 7 dias no necrotério, voltou, disse que foi no inferno, foi no céu. É uma coisa linda o testemunho dele. Pode pôr um chip em cada um desses aí que diz que se converteu. Quer dizer, você vai ver aonde vai terminar essa figura. Em lugar nenhum. Porque a palavra de Deus nos diz que a salvação vem pelo ouvir das Escrituras, da palavra, e não do testemunho lá do Zé que ficou 7 dias no necrotério. O testemunho dele pode ser lindo, impactante, maravilhoso. Mas a salvação vem pela pregação simples de que Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e você tem que se arrepender dos seus pecados e crer. Simples assim. Então a Bíblia que é o meio que Deus determinou para alcançar as pessoas para a salvação. Tudo bem até aqui? Ótimo. E aí nós vimos também que essa revelação especial de Deus, Deus falou muitas vezes e de algumas maneiras, ou de muitas maneiras, como nós estudamos lá em Hebreus capítulo 1. Então vamos citar aqui quais foram as maneiras que nós estudamos. Primeira maneira que Deus usou para se revelar na perspectiva aqui da revelação especial. Qual que é o nome que a teologia dá? Teofania. Né? Deus se revelando diretamente ao homem, assumindo temporariamente uma forma conhecida e se revelando ao homem. Isso ele falou a quem? Como Deus usou essa maneira com quem? Os pais, os patriarcas. Então Deus vinha e falava com Adão na virada do dia, falava com Noé, falou com Abraão, lutou com Jacó, falou com Moisés. Então, esse período, Deus falava diretamente. Ele assumia uma forma conhecida, pode ser a figura da sarça ardente, pode ser numa nuvem, pode ser na coluna de fogo, pode ser na figura humana, quando os anjos vêm falar com Abraão. Lembra disso? Inclusive, comeram um churrasco lá, eu sempre gosto de citar esse negócio, né? Porque os anjos lá aproveitaram, né? E tomaram uma coalhada lá com Abraão e tal, e se revelaram a ele. Depois esse povo some. E o maior exemplo disso é a figura de Melquisedeque, que foi rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo o autor aos Hebreus, não tinha genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem princípios de dias, nem fim de dias, ninguém sabe para onde foi, de onde veio, mas ele viveu historicamente em Salém, o que depois vira Jerusalém, e ali ele apresenta adoração ao Senhor. Abraão vem para adorá-lo, para adorar a Deus. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele come lá o que mesmo com ele? Pão e vinho, né? E esse Melquisedeque é o que inaugura
a linha sacerdotal de Melquisedeque, que Hebreus vai dizer que é uma linha superior ao sacerdócio levítico, e que Jesus é quem? Nessa linhagem? O sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, celestial, para que eu e você agora, como sacerdotes dessa mesma linha sacerdotal, não levítica, porque ela já acabou, mas da de Melquisedeque, possamos adorar ao Senhor. Veja, tudo isso se dá por meio da revelação especial, que lá no começo era através dessa experiência direta. Deus vindo até as pessoas com que ele ia falar ou se revelar e falava diretamente com elas. Esse período termina com Moisés. Depois de Moisés nós temos a segunda maneira. Qual que foi a segunda maneira? As profecias, através de sonhos e visões. Foi o período maior, vai até de Moisés, Moisés é a transição, até Malaquias, ou como alguns dizem, até o período da transição do ministério terreno de Jesus, com João Batista e alguma coisa assim. Esse período Deus então se revela por meio de sonhos e visões, e posteriormente, pela ação do Espírito Santo, esses sonhos e visões são registrados naquilo que nós temos como os livros proféticos do Antigo Testamento. É o maior período, a maneira que usa o maior período aí dentro do processo da revelação. Depois, nós vimos que Hebreus capítulo 1, que diz que nos últimos dias, a última maneira que Deus usou foi através de quem? Através do Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, durante o ministério terreno de Jesus, ou o chamado ministério apostólico também, nós vemos Jesus se revelando. Foi registrado posteriormente, né, pela pena lá dos apóstolos, mas é o registro da revelação do Senhor. Mesmo Atos, que trata da ação da igreja histórica, nós vemos que no início de Atos, Lucas mesmo falando, eu já registrei o que Jesus ensinou, agora o que ele continuou fazendo por meio da igreja. Essa é a ideia. E depois você tem a cooperação dos apóstolos, ainda nesse período, até a última revelação, que é a revelação de quem mesmo? A última revelação é a revelação de quem? De Jesus. Você vai lá para Apocalipse, primeira frase, revelação de Jesus Cristo, a quem ele deu por intermédio do seu anjo, para que João registrasse. Mas a revelação é de quem? De Jesus. Lá fecha o período revelacional. Então, o que nós temos hoje em mãos, né, as Sagradas Escrituras, né, os seus 66 livros, 39 no Antigo, 7 no Novo, apontam para esse registro de toda a revelação que Deus resolveu nos dar. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Senão você vai voltar lá durante a semana lá, pegar as aulas anteriores aí e maratonar, em vez de vocês pegar esses, sei lá o que vocês assistem aí, dá uma maratonada nas aulas lá, tá bom? Hoje, fechado isso então, hoje nós vamos tratar por que eu posso confiar na Bíblia. Porque é o maior questionamento que nós temos hoje no nosso dia. Já tentaram tirar Deus da história, né? Já mataram Deus lá há 100 anos atrás. Então, Deus está morto. Aí a questão agora, mais recente, é: a palavra não tem autoridade. Então, quando toda a história da humanidade trabalha, primeiro para tirar Deus da vida das pessoas. Deus não é importante, Deus não existe, Deus morreu, então tira Deus da academia, tira Deus da filosofia, tira Deus de tudo. E isso vai influenciando as gerações. Hoje as pessoas, elas nem se preocupam, pelo menos abertamente, pelas questões básicas da formação da nossa cosmovisão. As pessoas não se preocupam mais sobre responder a questão sobre Deus, elas não se preocupam mais sobre a questão o que acontece após a morte, ou se ela morreu, acabou, se não morreu, vai ter juízo. Ela não se preocupa com isso. Está sendo deletado isso da preocupação das gerações. É lógico que lá no travesseiro, essas questões o incomodam. No dia que o pai, a mãe, um amigo, alguém morre, isso incomoda. Só que aí ele vai no boteco, enche a cara de tal, na próxima sexta-feira tem uma festinha, aí ele já, não, a vida é aqui agora mesmo e
quem morreu, morreu, e boa que tal. Ele não se preocupa mais com isso. Por quê? Porque a nossa geração foi tirando Deus da história aos poucos. A bola da vez agora é tirar as Sagradas Escrituras. A Bíblia é livro de homens. A Bíblia, quem confia na Bíblia é um livro antigo. E a bola da vez se tornou tão preocupante que na própria igreja, nós sabemos, né, sobre a influência do dragão, conforme a gente tem estudado em Apocalipse, pastores que deveriam ser guardiões das Escrituras, eles falam, não, realmente a Bíblia precisa ser atualizada. Rapaz, esses caras vão morrer 2 vezes, né? Vão ser queimados 2 vezes no inferno, um cara desse. Dos 2 lados, bem passado. Porque o cara que assume uma posição de ser aquele que vai ensinar a respeito de Deus para a sua vida, que vai te responder os questionamentos existenciais relacionados à espiritualidade. O cara chega e já te apresenta uma situação dessa, o cara que nunca falou o nome de Deus, o pior ateu do mundo, vai ter um inferno mais brando do que esse cara. É como Jesus diz, no dia do juízo, né, vai ter mais peso para Corazim lá do que para Sodoma e Gomorra. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais aumenta a sua responsabilidade. Então, a nossa geração, onde você vê pastores desprezando a sola Escritura, esses caras vão ir no espeto ainda, vai ser bem passado dos 2 lados e ainda no espeto. Porque eles tinham que estar ali defendendo as Escrituras como, de fato, ela mesma exige que nós a defendamos. Ela é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos, irmãos. Por isso, então, eu convidei você a abrir lá em 2 Timóteo. Vamos ler junto lá? 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. Nós vamos lendo juntos aí e eu vou te chamando a atenção para algumas coisas. Paulo está falando com o pastor em Éfeso, e Paulo está dizendo, tu, ou seja, Timóteo, tu, porém, veja só, o contexto aqui de 2 Timóteo 3. No começo do capítulo 3, ele vai dizer que os homens, nos últimos tempos, nos últimos dias, serão homens ou pessoas que desprezarão a Deus e a sua palavra. Tudo bem? Então, se você lembrar aí, o capítulo 3, ele vai começar dizendo assim, verso 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, quando que são os últimos dias? Depois do arrebatamento, quando Jesus voltar para inaugurar o reino milenar, aí, quando tiver quase terminando os 1000 anos, aí que a gente trata de últimos dias. É assim que nós cremos? Não. Não é assim que nós cremos e não é assim que a Bíblia ensina. Quem crê, na verdade, está mais baseado lá no testemunho do Zé, do 7 do necrotério, do que nas Escrituras. Porque o que a Bíblia ensina é que a vinda do Messias inaugura os últimos dias. Desde a primeira vinda de Cristo. Nós temos o amadurecimento desse período quando do derramamento do Espírito Santo. Por isso que Pedro vai dizer lá em Atos, quando pergunta, viu, a turma encheu a cara aí, 9 horas da manhã, falando cada um numa língua diferente, o que está acontecendo aí? Pedro fala, não tem ninguém bêbado aqui. O que aconteceu é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei o meu espírito. Aí toda a questão lá. Então, Atos 2 é um ato histórico, registrado na história, do derramamento ou do cumprimento da profecia de Joel. Ponto. Então, a partir daí, nós estamos nos últimos dias. Então, quando diz Paulo aqui, sabe, porém, que nos últimos dias, ele está falando de quando? De agora. Desde lá do início da igreja.
E as características desses homens é totalmente contrário à palavra de Deus. Ele vai dizer, então, sobrevirão tempos difíceis. É logo que à medida que os últimos dias vão se achegando próximo do último, no singular, último dia, o negócio vai piorar. Então essa visão de que o ser humano vai progredindo, se tornando melhor a cada dia, não cai nessa ladainha não. Ela está na mesma caixinha lá do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, é a mesma mentira. O ser humano, irmão, ele é caído. Todos nós o somos. Não há um justo sequer, você é malvado na sua essência. E a gente, às vezes, tem essa enganação de que a gente, não, nós somos bonzinhos, nós somos ser humano, nossa, ótimo, maravilhoso. Aí a gente se assusta com as situações absurdas que acontecem no nosso dia a dia e fala, nossa, como pode ser um negócio desse? Vai ter a nossa essência. Só que conforme for chegando mais perto do fim, melhora ou piora? Piora. Vai ser tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Nós fizemos um estudo, trabalhando cada um desses termos aí, eu acho que com os adolescentes, né, um tempo atrás. Arrogantes, blasfemadores, que mais? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. Agora presta atenção nisso aqui. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Verso 5. Tendo forma do quê? De piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Veja, o homem vai ser cada vez pior, mas vai ser cada vez mais maquiado. Tem forma de piedade. Você olha para o cara e fala, que cara piedoso, gente boa. Meu Deus, queria ser igual ele. Só que é só um miserável, só de aparência. Ele tem forma de piedade. Mas a ação dele é igual às que foram citadas aqui na listinha. E Paulo está falando disso, irmãos, de pessoas dentro da igreja. Porque ele está falando com Timóteo. Você pega essa mesma lista, ela é muito semelhante à lista que Paulo apresenta lá aos romanos, tratando dos ímpios. Lá em Romanos ele trata dos ímpios. Daqueles que são indesculpáveis, que negam a crer e tal. Está lá. Só que agora ele usa essa lista, com pouquíssimas diferenças, dizendo que é as pessoas que estão dentro da igreja. Olha só que coisa louca. Aí ele diz para Timóteo, foge dessas. E aí então ele vai acompanhando aí todo esse contexto, falando da fidelidade de Timóteo e tal, e aí chega no verso 14. Tu, porém, ao invés de ser igual a esses homens, desobediente aos pais, arrogantes, piriri, pororó, que ama mais os prazeres do que o próprio Deus, que vive uma vida de falsa piedade, porém, você não fica nisso não. Você faz o quê? Permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode fazer o que com ele? Tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, eu só posso tomar conhecimento a respeito da salvação pela fé em Cristo Jesus por meio do quê? As sagradas letras das Escrituras. É o que Paulo já tinha ensinado. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Do testemunho? Não. Ouvir da palavra de Deus. Aí tem crente que fala assim, eu não gosto de ler a Bíblia. É tão difícil. Confuso, né? Eu acho que tinha que ser atualizado mesmo, né? Fica mais fácil. Se você não ama as Escrituras, meu amigo, e se ela não é o seu alimento, questione-se, hein?
Talvez você seja só um frequentador de igreja há muito tempo, né? Talvez você seja só um cara que está acostumado a andar na multidão, hein? Aí ele continua dizendo, sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Aí ele vai dizer sobre a utilidade dessa escritura. O que diz aí? Verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então a ideia de que ela foi... Deixa eu desligar isso aqui, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Tem um barulhinho aí. Aí depois da escola os diáconos dão uma olhada. Então o que ele diz? Toda a escritura é inspirada por Deus. Ele parte do pressuposto que a ação soberana do Senhor, já desliguei, a questão soberana do Senhor inspirou tudo aquilo que nós temos hoje como escritura. Nós já tratamos também desse termo da inspiração, né? Que é uma ação específica do próprio Espírito Santo de Deus, separando homens, como ele vai dizer lá em Pedro, para o registro daquilo que Deus quer que nós saibamos. Hoje tem inspiração? Não. Inspiração, dentro do contexto teológico, refere-se é lógico que a gente usa a palavra de uma maneira, né, ampla. Né? Fulano escreveu uma poesia lá, falou, nossa, que inspiração. Não é assim? Fez uma música, nossa, fulano estava inspirado. A gente usa de uma maneira geral. Mas quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, a inspiração é uma ação do Espírito Santo agindo sobre um agente humano para que ele, sem perder nenhuma das suas características acadêmicas, gramaticais, literárias, registra aquilo que Deus quer que nós recebamos como revelação. Isso é inspiração na perspectiva bíblica. Não é psicografia, hein? O cara estava lá, o Espírito Santo fez, dá uma folha aí, como já está escrevendo, gente. Está perdendo tempo, põe uma folha debaixo da caneta. E aí o cara escreve. Não, o Espírito Santo, ele mantém todas as características acadêmicas, literárias, gramaticais, de conhecimento de mundo, do elemento que está sendo usado. Tá bom? O Espírito Santo não tomou o cara lá, nada disso. É uma ação soberana de Deus, mas que conduz, apesar de todas as características, por isso que você tem diferença no estilo de escrita de Paulo para Pedro, e assim sucessivamente, porque o Espírito Santo ele preserva as características de cada um, mas registra justamente aquilo que Deus quer que nós recebamos. Tudo bem? Então aí diz que ela é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. E útil, tem utilidade. E é útil para quê? Aí ele vai dizer, primeiro, para o ensino. Segundo, para a repreensão. Terceiro, para a correção. E para a educação na justiça. Com a finalidade, por que ela ensina, repreende, corrige e educa? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E mais que isso, além de ter uma postura perfeita, as suas ações também sejam perfeitas e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um processo natural, irmãos. Com a sua criança, né? Nasce lá, você ensina alguma coisa para ela. Não pode, né, tirar o convite do salão. Você já ensinou ela que não pode tirar o convite do salão? Sim ou não? Você nunca ensinou as crianças que não pode tirar o convite do salão? Pastor, que é isso? Nunca tirou o convite do salão? Meu avô falava isso, né, para mim? Olha o convite do salão. Não pode tirar o convite do salão. Você ensina. Aí dali a pouco tá o Juninho, tá lá. E ainda lê o convite. Né?
Aí você repreende ele. Não é assim que acontece lá? Aí você repreende. Já falei. Limpa aqui. Não come não. E tem uns que, né? Limpa aqui, tal. Você repreendeu. Você ensinou, aí aconteceu, você repreendeu. Não é para fazer mais isso. Só que o menino é um promotor, né? Tem convite para dar e vender. Aí tá lá de novo, tirando. Aí você já ensinou, já repreendeu. Aí você vai fazer o quê? Vai dar uma correçãozinha nele. Já te falei, você fez de novo, agora tem uma correção. E aí então você corrige. E aos poucos você vai educando para que ele entre no padrão da justiça. É assim que as Escrituras fazem com a gente. Ela ensina, você desobedece. Aí ela te repreende. Aí você continua errando, aí ela vem, te corrige, te dá um peteleco. Aí depois, com esse processo, você vai se educando, aprendendo a andar no padrão. Então, da mesma forma que você faz para a sua criança, com as pequenas coisas do dia a dia, as Escrituras fazem isso conosco. Agora, se eu não me alimento das Escrituras, eu vou ser ensinado por ela? Vou ser repreendido por ela? Vou ser corrigido por ela? E vou ser educado? Eu não vou. Então, é necessário. Eu preciso crer que a palavra de Deus é a revelação especial que Deus, na sua grandeza, separou homens, inspirando para que as sagradas letras possam, de fato, me conduzir, ensinando, repreendendo, corrigindo, educando, para que eu tenha uma postura perfeita, dentro daquilo que é possível, obviamente, a gente é luta, a gente só lá no céu que vai ter 100% do negócio, mas para que eu tenha uma postura perfeita e uma ação perfeita. Por isso, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e, ao mesmo tempo, as suas boas obras sejam realizadas de modo perfeito, ou perfeitamente habilitado para toda boa obra, para toda boa ação, para toda realização que você tiver. É através das Escrituras que isso é possível. Então, por que eu posso confiar nas Escrituras? E por que eu tenho que ter a Bíblia com nessa máxima que de fato ela é? Não é um livro, não é, sei lá, alguma coisa que pode me ajudar, não é um livro de autoajuda, na verdade a revelação de Deus. Outra coisa que nós já trabalhamos, né? Não é simplesmente que contém a revelação. Ela é a revelação. Porque tem algumas igrejas que estão seguindo agora esse caminho de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é fanta. Tá? Falar lá, você pega a fanta, você lê lá. Contém suco de laranja. Quanto de suco de laranja tem na fanta? Alguém me falou esses dias aí com a pergunta. É uma gota, meu irmão. É uma gota do suco de laranja. O resto vai saber Jesus o que é. Então a Fanta contém. Mas é suco de laranja? Não, ela contém. Então falar que a Bíblia contém a palavra de Deus é Fanta. Nós não queremos Fanta. Nós queremos o suco da laranja. Sem água. Purinho. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo bem? Cuidado com essa terminologia aí. Então vamos lá, por que nós podemos confiar nela? Primeiro, irmãos, porque a autoridade dela é divina. Como nós ouvimos aqui, toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. A autoridade das Escrituras vem do próprio Deus. Vamos lá. 2 Pedro 1:21 já é conhecido, né? Que Deus, por meio do Espírito Santo, separou homens, né? Homens santos, separados, inspirando para revelar, para registrar essas Escrituras. É o próprio Espírito Santo que assim o faz. A autoridade dele. Dá uma olhadinha lá em João 5:39. O que o próprio Senhor Jesus fala a respeito das Escrituras? Esse texto aqui, aquele que está com a canetinha aí, é bom marcar, tá?
nossos adolescentes aí que estão dando exemplo aí para a igreja, com as canetinhas. Esse não está marcado, né, Jéssica? Então vamos marcar. O que diz aí? Vamos ler junto? Examinai as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o próprio Cristo pede para que você examine. Uma coisa que eu chamo a atenção, principalmente nos adolescentes, né? A Bíblia, irmãos, não foi revelada para você ler. A Bíblia foi revelada para você examinar e, como diz o Salmo 1, meditar nela de dia e de noite. Tem gente que chega assim para mim, pastor, eu já li a Bíblia 33 vezes, uma para cada ano da vida do Senhor Jesus. Aí eu falo assim, grande porcaria, porque você não está aplicando, você continua com a sua vida miserável, uma soberba desgraçada, falando que já leu 33 vezes, como se a gente tivesse um ranking. O que adianta você ler? A Bíblia não foi revelada para você ler. Ela foi revelada para você examinar. Ela foi revelada para você meditar. Não tem um único texto na Bíblia que diz, leia. Não. Todos os textos, as expressões são de ruminar, de examinar. A Bíblia diz, pastor, mas eu leio a Bíblia para o meu filho todos os dias antes dele dormir. De onde que a Bíblia mandou você fazer isso? A Bíblia mandou você encucar a palavra na cabeça dele. E inclusive disse onde? Quando? É no levantar, no deitar, no assentar, no caminhar, é no caminho, por onde você for. É escrito no umbral da casa, ou seja, aí chega lá, o moleque, aguenta aí que falta mais 150 versículos, hoje é o Salmo 119, aguenta aí. O que adianta você ler? É examinar, irmãos, é se alimentar, é meditar de dia e de noite. Por isso que tem pessoas que falam assim, eu já li toda a Bíblia, mas não fez diferença nenhuma não. Claro, meu amigo, a Bíblia não foi feita para você ler, foi feita para você meditar. E às vezes na leitura, você está nessa competição, muitas vezes você pega a leitura, ai meu Deus, hoje eu tenho que ler não sei quantos versículos, pelo amor de Deus, ai, nossa, olha o tamanho desse versículo, olha o miserável desse homem que escreveu esse versículo. Olha aqui, rapaz, não acaba nunca. Você não vai se alimentar disso, você vai cumprir a tabela, para chegar lá no finalzinho da sua Bíblia, no quadrinho lá, você riscar aquele lá que você ficou com raiva, você pinta. Não é isso. Examina, medita, se alimenta. Pastor, o senhor tem um bom devocionário? Tem a Bíblia. Mas pega um versículo. Enquanto você estiver se alimentando de um versículo, você pode ficar às vezes uma semana num versículo só. Vamos pegar o exemplo aqui, lá de 2 Timóteo 3, 16. Vamos imaginar que você vai examinar as Escrituras, você vai pegar só aquele versículo, e aí você vai trabalhar com cada expressão-chave daquele versículo. A devocional em 2 Timóteo 3,16 vai demorar no mínimo, uma semana. Você vai tratar dessa inspiração de Deus, vai estudar sobre esse termo, vai correr atrás, tal, vai meditar nesse negócio. Depois, que é sagradas letras. Por que é sagrado esse negócio? Depois, ele vai ensinar. O que é ensinar? Você vai pesquisar esse negócio. Pegar outros textos que falam que a Bíblia vai te ensinar. Vai repreender. Todos os textos que falam sobre repreensão. Vai corrigir. Olha aí, ó. Vai educar. Aí você vai pegar educar. Mas não é educar em qualquer lugar. É educar na onde? Na onde? Educar na onde?
Pelo amor de Deus, gente, não faz 10 minutos que nós lemos o texto. Está vendo por que você não se alimenta do negócio? É educar na justiça. Aí você vai ver, o que é essa justiça? Veja, ler por ler, você não lembra nem do texto que você leu, nem da palavra que foi usada. A Bíblia não foi revelada para você ler. Os ímpios leem a Bíblia. A Bíblia foi revelada para você se alimentar, examinar, meditar. Meditar é você ficar ali, dia e de noite, aquele negócio vai ficar ali, impregnado. Ou com a palavra, né? Tem gente que não gosta, porque fala de vaca, não sei o quê. Mas ruminar. Ele vai, volta. Quantas vezes for, até você digerir ela totalmente. É esse o processo que nós precisamos fazer para aprender as Escrituras de fato, de verdade. Senão nós vamos simplesmente marcar os capítulos lidos no final da nossa Bíblia lá, e aí mandar uma cartinha para a Sociedade Bíblica do Brasil, dizendo que você leu a Bíblia inteira, eles vão te mandar um certificado. Você vai chegar com o certificado no portão celestial, e o anjo vai olhar para você e fazer assim, vai rir da sua cara. Porque que importa o seu certificado que você leu a Bíblia inteira? Se você não examinou, se você não meditou, se você não viveu, se ela não cumpriu a finalidade na sua vida. E qual que era a finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, se a gente acrescentar o verso 17 aqui, vai um mês meditando só nisso. Não precisamos ter pressa. Não é lista de leitura obrigatória da faculdade, irmãos, que você faz com leitura dinâmica, louco para acabar, e às vezes você pula umas 10 páginas que você não está aguentando. Vamos ver a conclusão logo desse negócio que eu não aguento mais. Hã? Não é isso. É meditar. Então examine. O próprio Cristo diz, examine as Escrituras. Você pode confiar na Bíblia porque ela é divina. Você pode confiar na Bíblia porque é a palavra de Deus. Ela se apresenta como palavra de Deus. Vamos pegar só um verso aqui. João 17:17, que é a oração de Jesus, né? A oração sacerdotal de Jesus. É outro verso aí que se não tiver marcado, você marca, tá, Jéssica? Na oração sacerdotal de Jesus é dito assim: santifica-os na verdade. Aí Jesus vai dizer, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ah, mas Jesus não é a verdade? Ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? A palavra também é verdade? Então, olha, Jesus é o Logos. Jesus é o Verbo. Jesus é a própria palavra. Por isso, falar que Jesus é a verdade e falar que a palavra é a verdade é a mesma coisa. Mas por que você pode confiar? Porque a própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. O que mais? O próprio Espírito Santo testifica em nossos corações, a Bíblia é infalível, a infalibilidade e a autoridade da Bíblia. Lembra que, vamos aproveitar que estamos em João, né? Para facilitar aí, João 16, você está no 17, falta para o capítulo 16. Verso 13 e 14. Você que tem a apostila aí, você tem todos esses textos lá depois, aí você vai meditando neles, tá bom? Então o que diz aí? João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirás tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então veja, o Espírito Santo, ele mesmo vai confirmar e vai anunciar no nosso coração aquilo que ele ouviu dentro do contexto da Trindade. Então, você está lendo as Escrituras, mas não é uma experiência simplesmente de leitura ou meditação. Irmãos, é para ser uma experiência onde o Espírito Santo nos conduz ao entendimento. E é tão gostoso quando isso acontece. Então você vai ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia com a televisão ligada.
nem com o celular do lado. Que é aquele primo miserável que você tem, que fica mandando 300 conversas no dia, você está ali, o seu celular vai acender, vai mostrar a foto do infeliz, dizendo, o Zequinha mandou mensagem para você. Aí você já, e agora, o que será? Você já perdeu o negócio. A Bíblia é para você gastar tempo com ela, em dependência, em oração ao Senhor. E é tão gostoso quando você está ali degustando, né? Se alimentando, meditando, examinando. E de repente uma palavra que você já passou batido por ela, de repente você sente o próprio Espírito Santo de Deus te fazendo lembrar de um outro texto que tem toda a conexão com aquele. E você fala, puxa vida, é isso. Agora sim faz sentido para mim. E isso é maravilhoso. O Espírito Santo testificando com o meu coração, né? E me ensinando, me conduzindo a toda a palavra de Cristo. Então, quanto mais eu leio dela, mais esses links, essas conexões de outros textos vão começar a fazer sentido para mim. E aí, de fato, isso vai me alimentar. Eu preciso amar isso, irmãos. Isso tem que ser prazeroso para mim. Eu, na minha adolescência, uma das crises da adolescência, eu queria abandonar a escola para trabalhar. Esse negócio de escola não vai dar futuro para ninguém, eu quero trabalhar. Afinal de contas, meus amigos tudo comprando moto, comprando carro, não sei o quê, e eu de bicicleta Barra Forte. Falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí eu não tinha coragem de falar com meu pai que eu ia largar a escola, eu escrevi um bilhete. Estou pensando em largar a escola. Aí, obviamente, igual a gente fazia lá, não esqueça a minha calói, né? Deixava o bilhete à vista para todo mundo achar, né? Meu pai achou. Meu pai me escreveu uma carta. Umas 4 páginas. Eu tenho essa carta guardada. Uma caneta verde ainda. Sei lá onde que ele achou aquela caneta verde. E ele me escreveu uma carta, irmãos. Eu guardo essa carta e de vez em quando eu leio essa carta. Que delícia. Que relembrar das instruções. Meu pai nunca me disse verbalmente nenhuma palavra daquela que está na carta. Mas que carta? Acho que ele nem se lembra dessa carta. Mas está lá. Onde ele, inclusive, nomeia o nome de alguns amigos meus e desce a ler nos amigos. Fala, então, você quer largar para ser igual o fulano, aquele miserável? E pá. Igual o Paulo faz. Né? Alexandre, o latoeiro, aquele miserável, me causou muitos males. E ele faz. E ele me desmascara naquela carta, irmãos. E ele acaba comigo, mas ao mesmo tempo ele me leva para um outro patamar. Eu ainda tenho o benefício de ter o meu pai comigo. Então, tudo que eu faço ainda na vida, meu pai é meu conselheiro. Ô pai, e aí, o que o senhor acha? Pai, não sei o quê. Talvez seja o meu único amigo para isso. Mas a carta que ele me deu é algo fabuloso. É minha. Foi enviado para mim. Escrita, pensada em mim. Isso faz dela toda especial. Eu escrevi também 3 cartas, né? Isso me impactou tanto que eu fiz questão de fazer 3 cartas para os meus filhos. Eles têm, cada um recebeu a dele. Agora, as escrituras, irmãos, é o meu Pai Celestial escrevendo para mim. Não tem nada mais especial que isso. Tratando de cada detalhe da minha vida. Apontando cada erro. Mas ao mesmo tempo mostrando cada solução.
A Bíblia precisa ser para mim a carta do meu Pai, que Ele escreveu pensando em mim, porque Ele sabe cada crise, cada desvio, cada detalhe, cada dúvida, e Ele me responde. Se a Bíblia não for a carta do Pai para você, ela só vai ser um livro. Um livro que você não vai ter prazer nenhum em ler. Só mais um livro. Só mais um texto. Mas se de fato a Bíblia for a carta do Pai, você vai para ela com um espírito diferente. Você vai pegar e querer ler e reler, e reler e reler, quantas vezes você puder. Porque você sabe que aquilo Deus fez. E que a cada momento que você lê, o próprio Deus está ali, com o seu Santo Espírito, te sussurrando, te conduzindo, te alimentando. Com cada izinho, com cada vírgulazinha, com cada detalhezinho. Você tem que confiar na palavra do Senhor, porque ela é a carta do teu Pai, que te escreveu tudo que você precisava saber. E você tem que ter prazer nisso. E uma carta que ainda te ensina como andar para encontrar com Ele definitivamente. Ter a certeza que você vai estar com Ele para todo sempre. É assim que a Bíblia precisa ser, irmãos. É desse modo. Vamos lá. Eu posso confiar na Bíblia, eu devo confiar na Bíblia, porque ela traz conhecimento para a salvação. Nós vimos lá em 2 Timóteo 3, as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Por que pode? É porque tem gente que lê e não vai. Né? Mas é através das Escrituras que o Senhor nos conduz para a salvação. Por que eu devo confiar na Bíblia, pastor? Porque a Bíblia me ensina o quanto a vontade de Deus nos aperfeiçoa. Como eu disse, a carta do Pai ela vai te ensinar detalhes daquilo que Ele espera de você. Nós temos estudado nesse ano, né, sobre a disposição em servir, e aí nós vimos alguns textos, principalmente quando pegamos aquela sequência de Deuteronômio, capítulo 10, o que Deus requer de ti. E ali, de um modo bem simples, didático, Deus sintetiza em 5 verbos. Que eu incentivo você a relembrá-los. Que Miqueias resume em 3 práticas. E que o próprio Mestre, o Senhor Jesus, identifica em 2 leis. As 5 de Moisés, as 3 de Miqueias e os 2 de Jesus apontam para aquilo que Deus quer de você. Então a Bíblia vai te revelar, te mostrar a vontade de Deus para a sua vida. O que Ele quer de você. Você deve confiar nas Escrituras, porque a Bíblia é imutável. Ela não muda. Por isso que ela não precisa de adaptação e nem de atualização, irmãos. É a mesma ontem e hoje. Tudo passa, mas as Escrituras permanecem a mesma. Desde a infância era a palavra lá que Timóteo tinha que guardar e que ele aprendeu desde a infância e que serviria para a vida inteira dele e para todos nós igualmente. Ela não muda. Você deve confiar na Bíblia, porque a Bíblia ela não se contradiz. Alguns críticos, né, da autocrítica, pegam alguns textos que aparentemente estão em contradição e dizem, olha, a Bíblia tem erros. A Bíblia chama morcego de ave. Que idiotice.
Todo mundo sabe que morcego é um mamífero. Mas desde quando que a gente sabe que o morcego é um mamífero? Desde a última mudança do catálogo da biologia, porque até 1900 e alguma coisa, tudo que voava era o quê? Ave. Pronto, acabou. A Bíblia contém erros, porque diz que o morcego é ave. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Ah, que idiotice, nós sabemos que o sol já está parado. Tá, mas você sabe agora, meu amigo. Porque, sei lá, até o ano 1000, pelo menos, o sol parava todo mundo. E você continua tanto nessa idiotice que você convida a sua amada para ver o pôr do sol. Olha, se o sol não move, ele vai pôr na onde? Então, já que você vai ser coerente, você está falando que a Bíblia é incoerente porque diz que o sol parou, então você tem que mudar os seus termos na hora que você for levar a namorada lá para ver o pôr do sol, porque o sol não se põe em lugar nenhum, o sol está lá quietinho. Então, cuidado com essas posturas aí desses homens que pensam que sabem tudo, e aí confronta as Escrituras, porque na verdade a Bíblia ela não tem erros na perspectiva do papel principal que ela traz, que é revelar o plano de salvação de Deus. Nesse sentido não há erro nenhum, mesmo que ela chame o morcego de ave, e mesmo que ela diga que o sol parou, porque isso fazia sentido para o contexto da época, para a cultura da época e para o momento que foi escrito. Agora, não muda e não mancha absolutamente em nada o fato de que você é pecador e que você precisa de Deus. Essa verdade absoluta não muda. E a Bíblia toda aponta tão somente para a salvação pela graça em Cristo Jesus. O que mais? Devo confiar na Bíblia, porque ela me supre. A palavra do Senhor é alimento. Lá em João 15:3, Jesus falando aos discípulos, fazendo a analogia, né, do agricultor e tal, ele diz que nós já estamos limpos pela palavra. Você está ainda em João? Se tiver aberta a sua Bíblia em João, dá uma olhadinha aí, João 15. João 15, verso 3, vai dizer assim, vou ler de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, todo o que dá fruto ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele diz assim no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ela me purifica, ela me limpa, ela me ensina, ela me nutre. Por isso você deve confiar nas Escrituras. Tudo bem até aqui, irmãos? Para a gente caminhar para o final aí, como que eu devo ler a Bíblia? Aí é questões bem práticas aí para o nosso dia a dia. Primeiro, você tem que ler a Bíblia constantemente. Meditar nela de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Segundo, tem que ser debaixo de oração. Irmãos, a Bíblia, ela nos traz um privilégio. Você tem a possibilidade, todas as vezes que você ler, meditar nela, de estar do lado do autor. Nem sempre você tem essa possibilidade, a não ser que você esteja lendo o livro do seu marido, ou o livro de alguém, né, que é seu parente lá, você está lendo para ele. O que você quis dizer com isso aqui, fulano? Aí pode ser, mas eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não tem esse privilégio quando lê qualquer outro livro. Agora, com as Escrituras é diferente. Porque você está lendo a Bíblia sempre ao lado do autor. Senhor, não entendi, Pai. O que o Senhor quer dizer com esse negócio aqui, Senhor? Ilumine, Senhor. Pode demorar um dia lá, mas Deus vai te responder. Você está do lado do autor. Considerando o contexto. Vimos que nós pegamos aqui 2 Timóteo 3, e eu lembrei com vocês qual era o contexto. Enquanto os homens dos últimos dias tinham características que desprezavam a Deus, Paulo então diz, tu porém não, você vai permanecer naquilo que você aprendeu. Que é isso que vai fazer de você um homem diferente nessa geração.
Então, entenda o contexto. Faça perguntas para o texto. Quem está falando? Com quem está falando? O que está falando? Tem algum pecado específico que ele está condenando? Ele está me ensinando? Ele está me repreendendo? Ele está me corrigindo? Ele está me educando? Faça perguntas. O que significa tal coisa? Por que ele citou tal nome? É meditar, irmãos, não é só ler. Com disposição para obedecer. Tiago vai dizer, aquele que é o ouvinte da palavra, mas não pratica, valada. Não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes. E com submissão à verdade para a santificação. O que a Bíblia diz é verdade. Quando ela confronta duramente uma postura minha, você tem que mudar, para de ser fofoqueiro, para de ser mentiroso, para de ser isso, para de ser aquilo, tá bom, tem que ser submisso a esse negócio. Senhor, me ajude. A Bíblia diz que eu preciso lutar, então eu vou traçar um plano, uma estratégia de luta, para que eu possa lutar contra aquele meu pecado específico, um a um. Às vezes eu preciso até pedir ajuda. Fulano, eu sou mentiroso. Você me ajuda? Alguém que anda contigo, pede. Toda vez que você vê que eu estou exagerando na conversa, você olha para mim assim, que eu já vou saber que eu estou exagerando e eu vou mudar. Você precisa, porque a Bíblia te conduz a fazer esse tipo de prática. Então, submissão. O que ela mandou fazer, faça. Eu costumo dizer para os nossos adolescentes que naquilo que a Bíblia manda, não existe outra coisa a fazer senão obedecer. Mas e se? Não tem mais se. A Bíblia mandou? Acabou. É a palavra de Deus para a sua vida. Mas os dias são diferentes. Não importa, querido. A Bíblia continua sendo a mesma. Se ela disse, submeta-se. Porque quem obedece vai colher o melhor dessa terra. Quem desobedece vai levar a chapuletada da desobediência. Não tem como. A Bíblia inteira diz isso. Então, como ler? Constantemente, debaixo de direção, considerando o contexto, fazendo perguntas, com disposição de obedecer e submissão à verdade revelada para a minha própria santificação. Concluindo, irmãos, o que eu posso, então, concluir sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, a revelação especial de Deus? Então vamos lá. As Escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus. Não só contém, são a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática, revelado de modo especial por Deus a nós, por intermédio de homens inspirados que registraram a vontade de Deus para a nossa vida. E através das Escrituras, por ação do Espírito Santo, nos iluminando, podemos compreender tal vontade e praticá-la para a honra e glória do próprio Deus Trino. Eu tenho nas mãos aquilo que a própria Escritura chama de tesouro. É o maior. Ame as Sagradas Escrituras, examine-a, medite nela e deixe o próprio Deus transformar a sua vida, te conduzindo a praticar a sua vontade, que Ele já diz qual é e que está aqui, bem diante de nós, que é a palavra do Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Tem alguma pergunta ainda, irmão, sobre esse tema específico que nós tratamos e finalizamos hoje? Questão revelacional, questão dos objetivos, da utilidade. Tudo bem? Então vamos orar encerrando nossa escola dominical. Quero agradecer aqueles que nos acompanharam aí. Tem alguma pergunta aí, Gabriel? Tranquilo? Então tá bom.